Fala, pensadores! E aí, tudo bem com vocês? Vamos então para a resolução da questão 18, prova 1, da área geral do concurso ocorrido em 2021, questão de matemática para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos para cima. Questão 18, o enunciado dela fala conosco o seguinte: sejam A e B números reais tais que. E fala conosco assim, que o limite, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para você, fala que o limite de uma certa função, que é expressa da seguinte forma: 2x ao quadrado mais 3x mais b, sobre x menos 4, menos ax menos b, com x tendendo ao infinito, vocês estão vendo aqui, ó, o x aqui ele está tendendo a infinito. Sabemos que quando não expressa ali o sinal, sabemos que é um infinito positivo. Caso contrário, se fosse infinito negativo, apareceria o menos ali antes do infinito, né? E fala conosco que esse limite, ao ser calculado, resulta em 4, ou seja, dá igual a 4. Baseado nisso, baseado no fato desse limite com x tendendo a infinito dá igual a 4, ele quer saber o seguinte, então é correto afirmar que ele quer saber quanto que vale essa soma aqui, o a mais b. Sabendo que o a e o b são esses parâmetros aqui, ó, ok? Que aparecem ali naquelas posições daquela expressão a qual nós estamos calculando, na qual estamos calculando o limite. Perfeito, então vamos lá. Vejam bem, eu vou copiar essa expressão que eu desejo calcular o limite dela. Vou copiar só a expressão. 2x ao quadrado mais 3x mais b, ok? Sobre x menos 4 menos ax menos b. Percebam que eu não copiei o infinito, não copiei o limite, desculpem. Eu não copiei o limite ali. Copiei apenas a expressão que aparece dentro do parênteses, ok? Eu vou simplificar, vou fazer alguma manipulação algébrica nela e depois eu vou calcular o limite dessa expressão manipulada algebricamente, ok? Então vamos lá. Seguinte, sabemos que aqui ó, nós podemos colocar que é sobre 1, legal? E o MMC de x menos 4 e 1 é x menos 4. Então, x menos 4. X menos 4, que é o MMC determinado, dividido por esse x menos 4 anterior, dá 1. E 1 vezes toda essa expressão que aparecia aqui, ó, vai dar aquela mesma expressão. Então, vai dar 2x ao quadrado mais 3x mais b. Legal? X menos 4 dividido por 1, x menos 4. Vezes menos ax, vai dar menos ax vezes x menos 4. Show de bola. X menos 4 dividido por 1, de novo, x menos 4 vezes menos b, vai dar menos b vezes x menos 4. Legal. Até aqui nada demais, foi simplesmente tirando ali o MMC de expressão algébrica. Agora aqui vamos desenvolver o numerador dessa fração que nós calculamos, que nós chegamos nela. Então, vou continuar aqui escrevendo 2x ao quadrado mais 3x mais b e vou distribuir o menos ax pelos termos que aparecem dentro do parênteses. Então, menos ax vezes x menos ax ao quadrado, menos ax vezes menos 4 vai dar mais 4ax. Perfeito? Legal. Agora, vou multiplicar o menos b pelos termos que aparecem também dentro do parênteses, propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, menos b vezes x dá menos bx, menos b vezes menos 4 dá mais 4b. Tudo isso sobre o x menos 4. Legal? Show de bola. Agora, eu vou agrupar os termos semelhantes. O que são os termos semelhantes? Os termos que tiverem a mesma parte literal. Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado e tenho o menos ax ao quadrado aqui. Ó. Percebam que ambos têm x ao quadrado. Né? Então, eu vou agrupá-los. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 menos a. Já vou colocar o x ao quadrado em evidência. Olha o que eu fiz. Entenderam o que eu fiz? Percebam que se eu distribuir o x ao quadrado aqui pelo 2, voltará a ser o 2x ao quadrado. E se eu distribuir o x ao quadrado pelo menos a, voltará a ser o menos ax ao quadrado. Então, eu não alterei a expressão. Eu só escrevi a expressão ali, né, pelo menos essa parte, de forma
fatorado. Eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Perfeito? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, da mesma forma, eu vou pegar todos os termos que tem x, ó, que é o mais 3x, o mais 4ax e o menos bx, todos que têm o x elevado a 1. E farei a mesma coisa. Colocarei o x em evidência e eu vou colocar o que? O 3, que é o coeficiente do x aqui, o 4a, mais 4a, e o menos b, são coeficientes de x dentro do parênteses. Coloquei o x em evidência. Legal. E os termos que não contêm x, os termos independentes, que é o b aqui, né? E o mais 4b, b mais 4b, 5b, correto? Perfeito. Tudo isso sobre x menos 4. Legal. Então, eu consegui escrever essa expressão, fazer a manipulação algébrica e escrever essa expressão de forma a apresentar apenas uma fração. Percebam que antes, aqui, ó, da forma que ela era expressa, nós tínhamos essa fração aqui e tínhamos essa fração aqui, né? Porque aqui está sobre 1, lembra? Então, nós tínhamos duas frações. Agora, nós conseguimos escrever, né, ela com uma expressão equivalente à primeira, né, não alteramos nada, mas de forma mais concisa, de forma que agora, nós temos apenas uma fração. Perceba que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o numerador e o denominador é o x menos 4. Então, conseguimos escrevê-la como apenas uma fração. Legal, show de bola. Então, vamos para cima. Vejam bem. Nós queremos calcular o limite, na verdade, dessa expressão, não é isso? Tínhamos o limite dessa expressão original aqui, ó, que nós queríamos calcular, mas agora nós escrevemos essa expressão de forma mais compacta, né, em uma fração apenas. Então, eu vou retomar aqui o limite, ok? Porque, na verdade, eu não quero simplesmente calcular aquela expressão, eu quero calcular o limite daquela expressão. Eu quero calcular o limite dela, com x tendendo... Aqui eu vou colocar de forma explícita o mais aqui no infinito, só para ficar claro, tá? E ele afirmou que tudo isso aqui é igual a 4. Beleza? Então, não fiz nada demais até agora. Simplesmente tirei um MMC, agrupei ali os termos semelhantes, né? Colocando termos em evidência ali. E simplesmente isso. Agora eu estou voltando ao limite, que é aquilo que ele deseja. Ele afirmou que o limite dessa expressão com x tendendo a infinito, aqui, ó, mais infinito, que isso dá igual a 4. Legal, show de bola. Uma coisa muito importante que nós temos que saber quando nós trabalhamos com limite é o seguinte, ainda mais quando nós trabalhamos ali com polinômio dividido por polinômio, expressões fracionárias onde o numerador é um polinômio e o denominador é um polinômio. Lembrando que para ser polinômio, né, perceba que a variável, só para ficar claro aqui para vocês, percebam que a variável aqui em questão é x. Percebam que nós estamos analisando o x tendendo a infinito. Então, a nossa variável aqui é o x, por causa disso aqui. Ó. Ok? Se falasse aqui que limite de a tendendo a infinito, nossa variável em questão seria o a. Beleza? A nossa variável em questão aqui é o x. Show de bola. E aqui, no caso, o que é que vem a ser um polinômio? Um polinômio, uma expressão para ser um polinômio, ela não pode, por exemplo, vou colocar os critérios para não ser polinômio. Alguns exemplos, né? Por exemplo, não pode aparecer letra abaixo de radical, né? Desde que, por exemplo, se aparece aqui um expoente, já tem que tomar cuidado. Se aqui aparecer um expoente, né, que dê para dividir pelo índice, percebam que o resultado disso aqui, no caso aqui, o resultado final vai aparecer uma expressão sem radical. Então, aqui tudo bem. Então, seria um polinômio. Né? Aqui, no caso, é um monômio, que é apenas um termo. Se, por acaso, aparecer dentro uma letra, uma variável, dentro do radical, mas o expoente aqui, ó, não der para dividir de forma inteira, né? Não der o resultado inteiro, a divisão do expoente pelo índice aqui, então isso aqui, ó, não se trata nem de um monômio nem de um polinômio. Beleza? Então, beleza, show de bola. Outra coisa, não pode aparecer para ser polinômio, não pode ter termos aparecendo letra no denominador. Então, não pode ter essa expressão aí fracionária, onde que a letra aparece no denominador. Então, isso aqui, por exemplo,
Isso aqui não é um polinômio esse aqui não é um polinômio por causa desse termo aqui, ó. Legal? E esse outro aqui, por exemplo, raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x, não é um polinômio, isso aqui não é um polinômio por causa desse termo aqui. Porque esse expoente aqui, ó, ao dividir pelo índice que está aqui, não dá divisão exata. Show de bola? Outra coisa também que faz com que não seja polinômio é quando aparece, por exemplo, tipo aqui, ó, x elevado a menos 2 mais 4x mais 6. Sabemos que ao elevar expoente negativo temos de inverter. E ao inverter, a variável vai aparecer no denominador. Estão vendo aqui? Aparece no denominador. Então, ao aparecer no denominador, nós caímos nessa mesma condição aqui, ó, tá vendo? Estão vendo? Onde aparece uma variável no denominador, então não vai ser polinômio por causa disso. Legal? Show de bola. Então, entendendo o que é um polinômio, né? Deixa eu apagar aqui. Entendendo o que é um polinômio, percebam que o numerador aqui é um polinômio em x. Por que, Valdir? Por causa do que eu acabei de falar. Perceba que a variável é o x. Perceba que o x aqui está elevado ao expoente positivo, o x aqui está elevado ao expoente positivo, que é 1, e aqui nem tem x, né? Aqui poderia falar que é x elevado a 0, né? Mas nem tem x. Então é um polinômio, né? De segundo grau. Nesse caso aqui, ó, é um binômio, né? São dois termos do primeiro grau. O x aqui está elevado a 1. Show de bola? Bacana. Então, compreendido isso, vejam bem. Nós temos aqui um limite, então, onde você tem no numerador da fração um polinômio e onde você tem no denominador um binômio ali, né, do primeiro grau. Perceba que o grau do numerador é 2. Né? Ah, Valdir, mas eu tenho x elevado a 1 também. Aqui não é 2 e 1. Não, a gente fala que o grau do polinômio é o grau do termo de maior grau. Entende? Você tem um termo ali que tem grau 1. Você tem um termo também que tem grau 2. Então, o grau 2 prevalece. Então, você fala que aquele polinômio tem grau 2. E, no caso aqui, no denominador, o grau aqui é 1. Então, você tem no numerador um polinômio de grau 2, e no denominador você tem um binômio, por serem dois termos ali, de grau 1. O que isso tem a ver? Onde que você quer chegar com isso? Valdir, eu quero chegar no seguinte. Quando você, pelo fato do numerador ser uma expressão de segundo grau, lembremos como que se expressa uma função de segundo grau graficamente, só para ficar claro. Caso o... Isso, show de bola. Então, lembremos como que uma expressão de segundo grau, ela se expressa graficamente. Né? Então, por exemplo, se você tem aqui ó, dois eixos, vamos supor que você tem um eixo x e um eixo y. Se você, por exemplo, tiver o coeficiente do x ao quadrado positivo, nós sabemos que é uma expressão assim. Dá uma figura dessa forma, uma parábola, né, com cavidade para cima. Se você tiver o coeficiente que acompanha o x ao quadrado negativo, nós sabemos que teremos uma figura assim, uma parábola com cavidade para baixo. A grande questão é que quando o x aqui tende a infinito, quando o x aumenta aqui ó, indefinidamente, vemos que nesse primeiro caso, o y, está vendo? Quando o x cresce, o y cresce também indefinidamente. Show de bola? Tendendo também a infinito. Legal? Se por acaso, nesse outro caso aqui, se a concavidade fosse para baixo, quando o x cresce, porque nós queremos avaliar o x tendendo a infinito, correto? X tendendo a infinito. Então, x tendendo a infinito, ou seja, o x está aproximando indefinidamente do infinito, né, crescendo indefinidamente. Percebemos que nesse caso aqui, quando o x cresce, quando o x tende para infinito, o y aqui, ó, ele está decrescendo, o y tende a menos infinito. Legal? Show de bola. E aí, Valdir? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês aqui para vocês entenderem. A grande questão é que a taxa de crescimento das duas funções, da de cima e da de baixo, são diferentes, porque a de cima cresce quadraticamente e a de baixo cresce linearmente. Me explica melhor, Valdir? Explico. Deixa
eu mostrar para vocês aqui para você entender. Veja bem. Se você tem um gráfico, vou pegar o caso de parábola com concavidade para cima, mas a explicação para baixo seria bem parecida, tá? Imagina que você tem um gráfico com concavidade assim para cima. Imagina que você tem uma reta. Então, esse caso aqui seria a função do segundo grau, correto? Esse carinha aqui, ó, seria a função do segundo grau. E esse carinha linear, né, seria a função do primeiro grau. Funções do primeiro grau são expressas por retas inclinadas e funções do segundo grau são expressas por parábolas. Legal? Só que perceba que quando o x tende a infinito, quando o x vai aproximando do infinito, percebam que a curva vai se distanciando da reta. Você está entendendo? Se eu desse um zoom aqui, ó, deixa eu fazer aqui um para você fazer melhor aqui um desenho melhor. Por exemplo, olha só. Isso aqui, ó. Imagina que você tem uma reta aqui, ó. Cada vez que você aumenta mais o x, você tem o eixo x, o eixo x e o eixo y. X e y. Toda vez que você aumenta mais o x, que você for mais distante aqui no eixo x, mais essa reta ficará distante da curva. Elas estão se distanciando. Perceba que a taxa de crescimento da curva, na curva, é bem superior do que a taxa de crescimento na reta. Se nós pegarmos um valor aqui, por exemplo, percebam aqui, para o mesmo valor de x, nós pegarmos valores de y aqui em cima da curva e em cima da reta, você tem uma diferença aqui entre os dois valores. Quando você vai aproximando do infinito, você vai tendendo a infinito, né? Crescendo o valor de x indefinidamente. Vamos pegar um outro valor de x, vamos chamar aqui de x1, esse primeiro, e esse próximo de x2. Para o mesmo valor de x, agora, perceba que o x2 aqui, ó, ele é maior do que o x1. Ele está mais à direita do que o x1. Então, ele é maior do que o x1. Então, percebam que para esse mesmo valor de x2, ao ligar na reta e na curva, perceba que a distância aqui do y, dos dois y, aumenta em relação a essa distância anterior. Porque a taxa de crescimento da curva, a curva cresce mais rápido, né, os valores na curva crescem mais rápido do que os valores na reta. Então, com base nisso, com base no que eu acabei de falar, deixa eu apagar tudo isso aqui, isso aqui que vai servir de pano de fundo para a explicação ali do limite. Que é o seguinte, vejam bem. Olha que coisa interessante. Quando nós analisamos aqui, ó, quando nós analisamos um limite com x tendendo a infinito, e nós temos polinômios, binômios, trinômios, né, no numerador e no denominador, você tem que pensar o seguinte, veja bem. Olha para o termo de maior grau, deixa eu colocar até com outra cor aqui para você entender. Olha para o termo de maior grau em cima e para o termo de maior grau embaixo. O termo de maior grau de cima é aquele que contém o x ao quadrado. O termo de maior grau de baixo é o termo que contém o x elevado a 1. Beleza? Show de bola. Eles é que determinam o grau de crescimento daquela função. Ok? Então sabemos que em cima, como ela é quadrática, como o x está elevado ao quadrado, cresce mais rápido do que abaixo, do que de baixo. Quando o x tende a infinito, percebam, olha como que é interessante isso. Quando o x tende a infinito, percebam que aqui em cima, esse termo aqui, ó, ele vai crescer muito mais rápido do que o de baixo. O que eu estou querendo dizer é que ao dividir o resultado de cima pelo resultado de baixo, vai tender a infinito também. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque o de cima cresce mais rápido que o de baixo. Se eu pego uma coisa que está ficando sempre cada vez maior, dividindo por uma coisa que não está crescendo no mesmo ritmo, essa divisão, esse quociente, ele vai ficar sempre cada vez maior. Então, assim, dando exemplo com números. Por exemplo, imagina que o de cima vale 4 e o de baixo vale 1. Depois o de cima cresceu muito. Vamos supor que passou a ser 20. E o de baixo passou a ser apenas 2. Vamos supor que o outro cresceu ainda mais, né? Vamos pensar que o outro, agora o próximo é 100. O de baixo é 3.
Entende o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, veja bem. Se o de cima cresce muito mais rápido que o de baixo, ao dividir o de cima pelo de baixo, vamos dividir aqui. 4 por 1, 4. 20 por 2, 10. 100 dividido por 3, 33, ou seja, o que estou querendo dizer é que se o numerador cresce muito mais rápido do que o denominador, ao dividir o numerador pelo denominador, esse quociente, o resultado que você encontra, está sempre crescendo, ou seja, está tendendo ao infinito. Legal? Pode ser que ele tenda a mais infinito ou menos infinito, né? Por exemplo, vai depender do sinal desse coeficiente aqui, ó, do 2 menos a. Mas não interessa se vai para o mais infinito ou se vai para o menos infinito, se vamos captar de para cima ou para baixo. A questão é que se esse termo aqui, ó, esse termo que eu estou destacando aqui, ó, se esse termo aqui, ele existir ali, se ele estiver ali, não tem jeito, essa expressão ela vai tender a infinito. Mas o exercício fala que ela tende a 4. Tende a 4. O que significa isso? Significa que esse termo aqui tem que dar zero, tem que ser zero. Eu tenho que zerar ele. Porque caso ele exista ali, o termo quadrático cresce mais do que o termo linear de baixo. Se ele cresce mais rápido, isso significa que ao dividir os resultados de cima pelos resultados de baixo com x tendendo a infinito, significa que esse quociente, né, encontrado, ele vai cada vez crescer mais. E se ele cresce mais, ele está tendendo a infinito. Ele não vai tender a 4. Ele não vai estar aproximando de 4, ele vai estar sempre crescendo. Então, a única maneira de eu fazer tender a 4 ali, deixa eu apagar aqui, isso aqui. A única maneira de eu fazer tender a 4 e não a infinito é fazer com que esse termo aqui, ó, esse termo aqui, seja zero. Eu tenho que anular ele, eu tenho que sumir com ele. Porque se ele existir ali, o de cima cresce mais que o de baixo. Então, para ele ser zero, o coeficiente ali, o 2 menos a, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, ele tem que ser zero. Daqui a gente conclui que, passando o a para cá, né? Então que o 2 é igual a a, ou seja, que o a é igual a 2. Então já descobri o valor de a. Show de bola. Uma vez que eu descobri o valor de a, deixa eu apagar isso aqui, né? Para não ficar esse lixo aqui. Show de bola. Vou substituir o a pelo valor dele. Então vai ficar assim. Veja bem, vai ficar assim. Limite de 2 menos o a, que é 2, né? X ao quadrado, mais 3 mais 4 vezes o a, que é 2, menos b, vezes x, mais 5b. A única coisa que eu estou fazendo aqui, gente, é nesse limite aqui, ó, estou substituindo o a pelo valor que foi explicado, que foi determinado, que é 2. Tudo isso sobre x menos 4. E ele afirma que esse limite, que com x tendendo a mais infinito, né? Ele afirma que esse limite tem que dar igual a 4. Show de bola. Então, daqui, o que nós concluímos? Ora, 2 menos 2 aqui dá 0. 0 vezes x ao quadrado dá 0. Aqui 4 vezes 2 dá 8, mais 3, 11. Então, vai ficar assim, limite. Então, isso aqui zerou. E aqui deu 11 menos b vezes x mais 5b sobre x menos 4, ok? Com x tendendo a infinito, isso tem que dar igual a 4. Legal? O que eu vou fazer aqui? Tem várias formas de fazer, eu vou fazer de um jeito que eu vejo que vai ser mais didático para explicar para vocês. Que é o seguinte, eu vou colocar o x, por mais que pareça estranho, eu vou colocar o x em evidência. Ah, mas não tem x aqui, Vald. Então você divide pelo x. Na verdade, o que eu estou fazendo? Vou fazer melhor aqui, ó. Deixa eu fazer melhor aqui para vocês entenderem. Eu vou dividir o numerador e o denominador por x. Posso fazer isso? Posso. Como o x está tendendo a infinito, eu tenho a garantia de que o x não é zero. O x está tendendo para infinito, ele está aproximando de infinito. Então, logo, ele não é zero. Logo, eu tenho o direito, com base nisso, de dividir por x, porque eu tenho a certeza absoluta que o x ele não
O denominador não será zero, uma vez que o x aproxima de infinito. Então, eu posso dividir, né, o numerador e o denominador por x. Tudo isso aqui por x. Quando eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo valor, eu não estou alterando o valor da expressão. Legal? E ele afirma que tudo isso aqui é igual a 4. Show de bola. Agora, então aqui eu dividi o numerador, esse numerador aqui, ó, por x, e esse denominador por x aqui, ó. Dividir por x, dividir por x. Legal? Show de bola. Agora eu vou organizar ali aquelas frações. Então aqui vai ficar 11 menos b vezes x sobre x, mais 5b sobre x. E aqui eu vou colocar, estou fazendo passo a passo, x sobre x menos 4 sobre x. E isso ele afirma que é igual a 4. E esse limite aqui, dessa expressão com x tendendo a infinito, é 4. Posso simplificar esse x com esse aqui. X dividido por x dá 1. Então 1 vezes 11 menos b vai dar 11 menos b mesmo, né? Ali, ó. E posso simplificar esse x com esse aqui. X dividido por x dá 1. Então isso dará limite de 11 menos b mais 5b sobre x sobre 1 menos 4 sobre x, com x tendendo a infinito. E isso igual a 4. Mas veja bem, olha que interessante. Quando x tende a infinito, se eu aumento o valor de x de forma indefinida, essa fração aqui ela aproxima de zero. Porque eu estou pegando um valor fixo, 5b, b é um número, eu não sei ainda o valor, mas é um número, né? Uma constante. E dividindo pelo x, que é um número que vai aumentando sempre. Se eu pego um valor constante, um valor fixo, que é o 5b, e divido pelo x, que está aumentando, sempre aumentando muito, esse quociente, né, o resultado dessa divisão, ele tende a zero, ele vai diminuindo. É a mesma explicação, por essa mesma explicação, esse aqui é o 4 sobre x, também tende a zero. Então, sobra para a gente que o limite de 11 menos b sobre 1, que aí sobrou aqui, ó, 11 menos b mais o zero, né, que é o limite daquela outra expressão, daquele outro termo. Mesma coisa aqui, 1, né, com x tendendo a infinito, isso é igual a 4. Agora, olha que interessante. Aqui, ó, quem está tendendo a infinito aqui é o x. Percebam que aqui não tem x. Então, o limite de uma constante, 11 menos b, ele é uma constante. Por quê? Ele só variaria se ali tivesse x. Se fosse, por exemplo, 11 menos bx. Aí, quando o x varia, quando o x vai aumentando, o bx também vai aumentando ou diminuindo ali, né? Por causa do menos, né? Vai diminuir. Entendeu? Então, ou seja, o 11 menos b só variaria com o x aqui, ó, porque o x é que está variando, porque o x é que está tendendo a infinito, não é o b que está tendendo a infinito. Então, nossa variável tem que ficar clara, é o x aqui. Ó. Então, como não tem x ali, esse 11 menos b é constante. Então, não importa, o x pode tender a infinito, mas o 11 menos b vai ser sempre 11 menos b. Para ficar claro para você, se você não entendeu, é o seguinte. Você tem uma função constante. Ó. Não importa, vamos supor, se você tem aqui um valor 11 menos b, por exemplo. 11 menos b. Não sei o valor do b, não sei se 11 menos b estaria acima de zero ou abaixo de zero. Estou supondo aqui uma situação hipotética. Vamos supor que 11 menos b estivesse acima de zero. E é constante. Então, no caso aqui, constante em relação a x, né? Ou seja, o x varia. O x pode valer 1, pode valer 2, pode valer 3, mas sempre ligado aqui, ó. O 11 menos b não muda pelo fato do x estar mudando. Entendeu? Não tem x aqui, ó, para esse 11 menos b mudar. Entendeu? Então, veja bem, quando o x aumenta, o x pode aumentar o tanto que for. E o 11 menos b continua sendo o 11 menos b, porque não tem x aqui nessa expressão. Então, quando o x tende a infinito, o limite de 11 menos b é 11 menos b. Ok? Então, com base nisso, e já quase concluindo, esse limite aqui deu 11 menos b. Sobre 1, que é 11 menos b. Né? E isso é igual a quanto que ele afirmou para a gente? 4. Esse limite aqui ó, deu 11 menos b.
Daqui nós concluímos, passar o b para cá e o 4 trocando o sinal para cá, então vai ficar 11 menos 4 é igual a b. Logo, b é igual a 7. Show de bola? Como sabemos o valor do a, que é 2, e o b, que nós acabamos de calcular, que é 7, então aqui ó, nós tínhamos definido, concluído, determinado o valor do a, como sendo 2. E o b, determinamos ser 7. Então, ele deseja saber quanto que vale a soma A mais B. Então, A mais B. Ora, o A é 2 e o B é 7. Logo, A mais B é 9. Então, a opção correta aqui, nós devemos marcar, é a letra C. Resultado 9. Perfeito? Então é isso. Muito tranquila a questão de limite aqui, ok? Aqui eu entrei em alguns pormenores, porque muitas pessoas não lidaram com o conceito de limite no ensino médio. Então, por isso que eu entrei em alguns pormenores aqui. Eu não fiz um tratamento tão rigoroso para também não assustar as pessoas que estão vendo o conceito de limite pela primeira vez. Não obstante, eu também não deixei de tratar de forma a perder a essência do limite. E a ideia é essa. Quando você trabalha limite, ainda mais quando o x está tendendo ao infinito, perceba que você está querendo saber o seguinte: o que acontece com essa expressão, no caso ali era uma fração, né? Era essa fração aqui, ó, quando o x vai para infinito. Por mais que muita pessoa às vezes não entenda, olha para cá e fala assim, por que você não olhou para esse termo e para esse termo na hora que você for olhar para esse termo aqui? É porque tem um termo ali que ele comanda. Eu tenho um termo de segundo grau, um termo de primeiro grau e um termo de grau zero. Né? Termo do segundo grau, termo do primeiro grau e termo de grau zero aqui. Quando você vai analisar o grau a ordem de crescimento, a taxa de crescimento desses três termos, você verá que quem prevalece a taxa de crescimento maior, aquele que cresce mais. Eu estou querendo dizer, só para fechar aqui então, o resultado nós já encontramos. Quando você tem um termo aqui do segundo grau, tem um termo do primeiro grau e tem um termo constante, se você for aumentando os valores de x, você verá que chegará um momento que praticamente o valor global do resultado é quase todo o x ao quadrado. Estou querendo dizer o seguinte, quando você começa com 2, por exemplo, vamos começar com x valendo 2. E vamos calcular essa expressão. 2 ao quadrado mais 2 mais 2. Olha quanto que vale 2 ao quadrado aqui. Esse primeiro aqui, 4. Esse segundo aqui, 2. E esse aqui, 2. Beleza. Agora vamos aumentar. Vamos colocar o x valendo 100. Percebam que quando o x vale 2, eles são valores próximos aqui. O termo do segundo grau aqui, ó, resultou em 4. O do primeiro grau resultou em 2. O constante vai ficar constante, sempre vai valer 2, né? Agora vamos substituir o x por 100 naquela mesma expressão, no x ao quadrado mais x mais 2. Vejam bem, olha só. Vou colocar aqui 100 ao quadrado mais 100 mais 2. Então 100 ao quadrado é 10.000. Percebam que o termo quadrático aqui resultou em 10.000. O do primeiro grau em 100 e o termo constante é 2. Percebam que esse 100 e esse 2 já são valores pequenos em relação a esse valor aqui. Ó. Então, se eu somar tudo, chegar no resultado final, né, que vai ser 10.102, esse 10.102 é um valor bem próximo do 10.000. Agora, olha que interessante. Vou colocar o x valendo 1 milhão. 1 bilhão, já para... Vamos ver aqui. Aqui, ó. 1 bilhão, tá bom? 1 bilhão. 1.000, milhão, bilhão. Eu vou substituir na mesma expressão. X ao quadrado mais x mais 2. Então vamos lá. Então vai ficar 1 bilhão ao quadrado. Quando eu levar 1 bilhão ao quadrado, vamos colocar aqui, né? Vamos fazer passo por passo sem entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ao quadrado. Mais 1 bilhão
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 2. Na hora que eu elevar isso aqui ao quadrado, vai dobrar o número de zeros. Então, se 1 bilhão tem 9 zeros, 1 bilhão ao quadrado vai ter 18 zeros. Então, vai ser um número assim, ó. Número 1 acompanhado de 18 zeros. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais, ou seja, como que lê isso? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, né? Show de bola. Mais 1 bilhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 2. O que eu quero falar é que se eu somar isso tudo, somar isso aqui, ó, o resultado que eu encontro é um valor, por mais que eu estou acrescentando esse 1 bilhão aqui e o 2 nesse resultado aqui, esse acréscimo é muito pequeno, praticamente quase que prevalece, quase que continua sendo um quintilhão ali. Aumenta alguma coisinha, mas praticamente, se você for olhar percentualmente, o percentual, o quanto que acrescenta num quintilhão, ao adicionar o 1 bilhão e o 2, é um percentual pequenininho, um percentual muito pequeno. Então, ou seja, praticamente, quando você vai olhar esses valores tendendo a infinito, perceba que isso aqui nem chegou, nem triscou no infinito, né? Não tem valor que vai triscar no infinito, né? Que vai chegar próximo do infinito. Mas eu estou querendo dizer isso, que um valor que ainda é pequeno em relação ao infinito, como qualquer valor será, né? Perceba que ele já está ficando claro que você olhar simplesmente para o termo quadrático já é suficiente. Quando os números são muito grandes, olhar apenas para o termo quadrático já é suficiente para você olhar a ordem de grandeza ali. Entende? Por isso que na hora que eu fui calcular esse limite, eu não preocupei, né? Na hora que eu fui olhar aqui, por exemplo, e tirei aquela conclusão de que o numerador cresce mais rápido que o denominador, eu nem precisei de olhar para esses termos aqui, ó. Tá? Para o 3 mais 4a menos bvx, porque era do primeiro grau, e nem 5b, que era de grau zero, né? O termo independente ali. Eu olhei para cima e falei, é do segundo grau. Para baixo, olhei, é do primeiro grau. Então, segundo grau cresce mais rápido, ou decresce mais rápido, né? Do que o termo de baixo. Logo, de cima poderia ir para mais infinito ou para menos infinito. Mas, independente se o de cima fosse para mais infinito ou menos infinito, né, crescesse mais rápido ou decrescesse mais rápido, de qualquer forma, se aquele termo do segundo grau ali existia ali naquela expressão, nunca daria 4, ou daria mais infinito ou menos infinito. Show de bola? De acordo com que a concavidade fosse para baixo ou para cima, conforme explicado anteriormente no vídeo aí. Então, assim concluímos essa questão e, novamente, temos aqui que a solução, né, o resultado correto, é a letra C. Vamos para cima. Força e honra.